Ok. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, o programa Opinião na sua TV Pantanal 22, Rede TV. Satisfação em estar de volta com você, aqui ao vivo, nesta quarta-feira. Nós estamos nesse 2 de julho de 2025. Programa Opinião hoje, Lorenberg, eu e você, aqui fazendo o programa de hoje, não é? Na nossa TV Pantanal. Então, muitos assuntos importantes, algumas matérias que a gente vai repercutir, assuntos que ocorreram durante o dia de hoje, assuntos políticos, enfim. Fique bem atento que a Opinião está recheado de informações. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Paulo, hoje eu tenho a impressão, talvez eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho é que hoje fez, durante o dia, menos frio do que ontem. Hoje estava melhor. Menos frio? Menos frio do que ontem. Menos frio para você é melhor? Você não gosta de frio mesmo? Não. Né? Eu adoro frio. Ah. Mas estava menos frio do que ontem, a impressão que eu tive. Eu não sei se impressão. Se dependesse de mim, meu amigo Paulo, esse clima deveria passar o ano todo. Eu gosto, eu só não gosto porque assim, eu gosto do banho, só não gosto de sair do banho, é isso que eu não gosto. Quando você entra lá, de boa, aguinha quente, pelando, aí quando você sai, você fica protelando, aí você lembra do preço da conta de energia, aí você tem que sair, não tem jeito. Aí você sai, aquele vento batendo no mim, como diz o cuiabano, aí pneumonia pode pegar no mim, e a gente não quer nada disso, né? Mas enfim, eu espero que você se cuide e espero que você também, aproveitando o gancho, que você sendo um cidadão, uma pessoa do bem, independente da sua religião e da sua condição espiritual ou da sua espiritualidade, que você possa fazer o bem. Tem muita gente hoje aí, e não é muito longe não, precisando aí de um agasalho. Se você, porventura, por exemplo, agora pegar ali a Avenida da FEB em Várzea Grande, ou ali na Couto Magalhães, ou aqui na Avenida do CPA, para citar dois exemplos, em alguma esquina vai ter algum pedinte, ou flanelinha, ou são os venezuelanos, vai ter alguém pedindo um dinheirinho para comprar alguma coisa, não é? E vai ter muita gente também que está lá, todo encolhidinho assim, com uma blusinha, se tiver blusinha fina, não é? Então, se você puder doar agasalhos, você vai estar fazendo bem, além da solidariedade, a empatia que eu falo sempre aqui, que é se colocar no lugar do... Você já imaginou você, Deus nos livre e guarde, tendo que passar por esse dissabor de não ter necessariamente o que comer? Não tem a garantia do que comer, porque você vive na rua, está desempregado, não tem, enfim, está desencaminhado, e ainda ter, por situação climática, que passar por isso, né, um frio desse, o Lorenberg fala que hoje estava menos, mas eu acho que estava igual, mas enfim, é difícil isso. Então, se você tem aí na sua casa algum agasalho, esse que você não vê, não fala nem usar, que você não vê há muitos anos, mas que está aí guardado. Está aí guardado para acumular espaço, você não usa e tal. Que tal fazer uso deste agasalho para ajudar alguém, para doar para alguém, não é? Não precisa esperar chegar no final de ano, fazer boas ações, faça toda hora tem alguém precisando de comer, se agasalhar, enfim. Fica a dica aí, eu tenho ali no meu carro, hoje eu vim de aplicativo, que me deixou na mão mais uma vez, né? Quanto ao horário, mas eu tenho no meu carro ali uma sacolinha ali, duas sacolinhas, né? Uma menorzinha e uma maiorzinha, uma com roupa de criança, porque as minhas crianças já foram crianças, hoje não são mais, e sobrinhos e tudo mais, e tem uma maior que é de roupas para adultos, não é? Notadamente para homens, mas estão ali. Saio, quando eu vejo a situação como essa aqui, eu paro o carro adiante e chamo para conversar, faço, evidentemente, uma conversa para saber que essa pessoa, muitas vezes, ela pode não ser necessariamente um pedinte ou alguém que precise, né? Pode estar ali por uma situação, enfim, tem de tudo nesse mundo. Mas geralmente é alguém que precisa. Vai lá,
você entrega para ela e faz, entrega, doa, não é, para que ela faça bom uso. Aí amanhã você vai passar lá e vai ver que ela está vestida na sua roupa. Fala, olha lá a minha roupa lá, essa roupa aí era minha. E eu dou é muito gratificante, na minha opinião, né? Mas é só uma opinião, é só uma sugestão, tá? Para a gente fazer o bem. Eu falei isso porque veio aqui esse assunto agora, o Lorenberg falou aí, nós falamos da temperatura, então, empatia e solidariedade. Eu vou abrir o bloco, eu vou abrir aqui, tem um vídeo aí, meu caríssimo Bokovski, torcedor do Botafogo. Fala comigo no ponto aí, me ajuda aí, minha Rafaele, porque... Qual que é o primeiro que nós temos aí? Ah, é esse mesmo. Eu estava pensando nele e realmente é ele mesmo. O nosso glorioso governador, Mauro Mendes, o nosso governador, o meu caro Lorenberg, o Mauro, ele está rebatendo críticas em relação aí à falta de investimentos aqui na capital. Ele explica que precisa ser igualitário com municípios. Nós vamos conferir então o material que foi feito aí. Quem que assinou a matéria? Você lembra, Rafa? Quem que fez a matéria? Só uma sonora. É só uma sonora que tem aí. Mas tem uma declaração importante do governador que ele rebate essa crítica que está crescendo, está ficando forte. Vamos acompanhar. O governo está sempre disposto a ajudar os prefeitos. Eu tenho que ter um critério de igualdade de distribuição desses recursos no estado inteiro. Eu não posso pegar uma única cidade, ou meia dúzia de cidades, ou 10, 20, 30 cidades e aplicar todo o recurso. Eu tenho que olhar para os 142 municípios. Na maioria deles, por ser muito distantes, o governo não tem a menor condição de fazer essas obras lá, né, de fiscalizar, de acompanhar. Por isso que nós transferimos recursos para essas cidades e nós temos feito parcerias, né, com os prefeitos. Agora, aqui em Cuiabá, há muitos anos nós estamos fazendo várias obras de várias magnitudes e podemos até ajudar Cuiabá, mas jamais alguém pode dizer que o governo não está investindo. Os números estão aí para ser visto, olhado e verificado por qualquer um, mas nada impede da gente conversar e, na medida do possível, ajudar em algo mais. Passado não muito distante, tinha uma alegação para isso. É que o prefeito de Cuiabá e o governador não se bicam, não se dão, não se falam. Aí a gente, ainda que não concordasse, a gente entendia, né? Entendia sim, revoltado, mas entendia. Eles não se... Agora não é o caso, pelo menos até onde eu sei, não tem nenhuma rixa, nenhuma picuinha envolvendo o atual prefeito, o Abílio, e o governador, não é? E nem em questão de eleição do ano que vem, ninguém está assim, pelo menos eu acho que o Abílio não está com essa preocupação aí de, né, do ano que vem, por conta eleitoral, para não fortalecer o Mauro para não fortalecer o Abílio. Se tiver acontecendo isso de alguma das partes, é picuinha, é ser desumano, é não preocupar com aquilo que é o principal, ou que seria o principal, que é a população. Grande parte da população de Mato Grosso está em Cuiabá. No caso do prefeito, a população de Cuiabá, independente se foram aqueles eleitores que votaram nele ou não, são cuiabanos e precisam de decisões, ações, não é, para que possamos resolver essas demandas que existem. Lorenberg, não tem mais alegação de não se batem, não se bicam, né? O Mauro, para sermos honestos aqui, ele não disse que não, né? Ele disse que tem que ser igualitário, tem atenção igual e tal, mas ainda temos uma carência enorme em várias áreas da administração pública aqui na capital, por exemplo. Quanto mais, melhor, não é? Quanto mais sintonia houver, se é que você me entende, sintonia mesmo, de investimento e tal, asfalto, saúde, melhor, não é? Então, queria que você avaliasse aí, de uma forma muito mais breve, a gente pode continuar no segundo bloco, porque eu tenho pouco tempo nesse bloco ainda, desse uma pincelada inicial, daqui a pouquinho eu chamo o intervalo comercial para a gente continuar falando sobre isso. Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer algumas observações a esse respeito. A primeira observação é deixar muito claro que o governador
em grande parte da sua fala, ele está coberto de razão. Quando ele disse que o governo do Estado, ele governa o Estado por inteiro. Portanto, nós somos 142 municípios e o governo tem que olhar, e o governador e o governo olharem para todos os 142 municípios. Isso é muito claro. Porém, é preciso também observar que nós estamos exatamente em um ano que antecede as eleições gerais. E até onde nós sabemos, o governador pretende deixar o governo e vir para uma disputa no ano que vem. E isso tem vários pretendentes. E essa discussão vem à tona, vem sobre a mesa exatamente por isso. Porque há diversos interesses, diversos posicionamentos políticos e eleitorais e, sobretudo, alguém que coloca um tema sobre a mesa para dar espaço para que ele venha a crescer, até para poder fortalecer o seu próprio discurso. Nem sempre acontece isso, mas você joga, é aquela notícia plantada em véspera de eleições. Sempre existe isso. Até candidatura plantada. O nego disse que é candidato, na verdade não é, mas ele está jogando. Jogando, exatamente. Jogando dificuldades para colher facilidades. Eu vou para o intervalo comercial, a gente retoma esse assunto que eu gostaria muito de explorar mais, explorar no bom sentido, ele sempre fala isso, né, quando tem alguém sendo entrevistado aqui. Explorar Lourenberg, porque eu gosto muito das análises deles, também tenho certeza que sim, que você que está assistindo a gente vai continuar falando sobre isso, essa posição do governador Mauro Mendes, com a qual eu concordo em alguma parte, mas eu acho que Cuiabá, por ser uma demanda muito maior, precisaria prever. É um saco sem fundo, praticamente, né? Porque quanto mais, tem muita coisa para ser feita ainda. A gente volta num instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião nessa noite frienta, para alguns sem graça, porque tem gente que não gosta de frio, e tem outros que adoram frio, então para outros uma noite especial de vinho, cappuccino e outras coisitas mais. Opinião está no ar. Aliás, eu quero chamar agora o GD, que é o Gazeta Digital. Você quer se informar, não só agora, mas em qualquer momento do dia, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Marcelo, qual que é a minha câmera mesmo? É aquela do meio? A de lá, né? A da esquerda? Vocês trocam a câmera da gente todo dia aqui. Eu vou olhar para aquela ali então agora. Porque aquela ali que é... Você ficar trocando as câmeras da gente aqui, não sei para que isso. Olha só, www.gazetadigital.com.br. O deputado estadual Gilberto Catani, do PL, acusou os deputados do Partido dos Trabalhadores PT, o Lúdio Cabral e o suplente Henrique Lopes, como culpados de enterrarem o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para investigar os empréstimos consignados aos servidores públicos do Estado. E o Catani lembrou que há cerca de 4 semanas apresentou o documento coincidindo com Henrique Lopes, que na época, ele estava como deputado, ele também coletava aí assinaturas para abrir a investigação. Nesta quarta-feira, dia 2, Gilberto Catani optou por arquivar o requerimento da CPI diante da falta de assinaturas suficientes, que são 7. Ele acredita que se Lúdio Cabral e Henrique Lopes assinassem o documento, a apuração seria aberta. Em sua última semana como deputado, Henrique Lopes chegou a citar que havia conquistado aí a assinatura de 4 deputados, a Janaína, o Júlio Campos, o próprio Lúdio Cabral e a dele propriamente, né? A dele, o deputado Henrique.
Dá um clique aí no GD que tem mais informações sobre isso aí, ó. Essa questão aí eu acho que perde muito quando não abre a CPI para fazer uma apuração mais a miúde. Outro destaque também aí no GD, que é essa aí, ó, é essa notícia aí. A sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, dia 2, foi marcada por protestos e intensas discussões entre deputados estaduais sobre a ocupação lá no contorno leste, em Cuiabá, e moradores lá da região, eles invadiram aquelas galerias ali da Assembleia com faixas e cartazes cobrando a regularização da área que já tem decisão judicial favorável à desapropriação. O debate teve início após o deputado Gilberto Catani, do PL, que presidiu a CPI das invasões, se posicionar contra a forma como a ocupação é conduzida. O liberal também recordou o assassinato de João Pinto, morador da área, ocorrido um dia após ele conversar com o deputado Carlos Avalone, do PSDB, relator da CPI, durante uma visita ao local. Aí, outra discussão também muito quente que está lá no GD, que está lá na Assembleia Legislativa. 2 assuntos aí envolvendo o Parlamento Estadual, sinal que os deputados estão compenetrados em assuntos pertinentes, que são reais e que necessitam de não só discussões, mas de posicionamentos. Daqui a pouco precisam de leis, não é, que sejam sóbrias e que favoreçam aqueles que realmente precisam, favoreçam, evidentemente, o conjunto maior da sociedade. Nesse contexto aí, parece que tem um vídeo, tem um VT aí, daqui a pouquinho a gente comenta, Laurenberg e eu, sobre esse assunto, esses 2 assuntos lá do parlamento, mas tem um vídeo aí, vamos colocar no ar, Boca? De fato, a habitação está sendo discutida aqui na Assembleia Legislativa. Houve, no início dessa semana, uma manifestação em frente ao Palácio Alencastro, na Prefeitura de Cuiabá. Moradores do contorno leste foram até lá pedir para o prefeito Abílio Bronini que eles desejam permanecer naquela área, no contorno leste. Só que o problema não é apenas de âmbito da Prefeitura, mas sim do governo de Mato Grosso. A questão é que aquela área do contorno leste, em que houve uma invasão, está em análise pelo próprio Poder Judiciário. Existe um litígio e esta causa passou a ser defendida aqui no plenário pelo deputado Wilson Santos, que defende que o governo de Mato Grosso deveria desapropriar a área, fazer aquisição daquela propriedade. E aqui na Assembleia hoje, os moradores, praticamente umas 100 famílias, estariam aqui reivindicando a permanência naquela área. E o deputado Wilson Santos foi muito enfático, dizendo que defende sim aquele mais vulnerável, independente da ausência de política habitacional. Deputado, não teria que ter uma política séria de habitação e não a defesa à invasão? Não tem. O que nós defendemos é isso, uma política pública. Aqui eu comando uma Câmara Setorial Temática de Moradia Popular. Apresentei ano passado um projeto aqui de emenda ao orçamento para garantir 100 milhões de reais para loteamentos populares, para não ter mais ocupações. O que aconteceu? A Assembleia reprovou, não deixou passar essa emenda. Cadê o dinheiro do FETAB para habitação? Não é só rodovia que o Estado precisa, rodovia é importante, é necessária, aplausos, mas e a moradia? Quando o Dante fez o FETAB, 30% era para a moradia popular. O deputado Wilson Santos também critica um relatório que foi apresentado pela Secretaria de Assistência Social do Governo de Mato Grosso. Nesse relatório, mais de 2.500 famílias foram identificadas e, segundo o relatório, apenas 172 famílias de fato precisam de assistência habitacional. O deputado não reconhece esses números e diz o seguinte: olha, colocaram lá que empresários ocupam a área, só que o parlamentar lembra que CNPJ também faz parte da vida das pessoas mais vulneráveis. As informações é de que confundiram, por exemplo, não pode conceder
para quem tem CNPJ. Hoje, o microempreendedor individual, o MEI, é obrigado a ter o CNPJ. É um pedreiro, é um servente, é um carpinteiro, ele é obrigado a ter o CNPJ. Então, não é assim simples. Vocês estão falando com alguém que tem 40 anos de conhecimento dessa matéria. Eu estive na fundação do Barbado, do Barbadinho, lutei junto na Canjica, no Vitória, no Florianópolis, no 1º de março, Dr. Fábio, Alves da Serra, Santa Laura, Jardim 1º de março, Jardim Liberdade. Eu conheço esse assunto. O governo tem que sentar com quem conhece. É possível diminuir essa pressão, desde que o governo municipal, estadual e federal tenham políticas públicas claras a favor do pobre, da moradia. É um Estado injusto, rico, mas injusto. Enquanto você tem gente que planta 400 mil hectares de terra por ano, o que é positivo, você tem milhares de famílias que não têm um lote de 10 por 20. O presidente da casa, o deputado Max Russi, nesse momento não se posicionou, se defende a desapropriação, mas vai discutir o tema aqui no parlamento. Eu preciso ter mais informações sobre isso antes até de emitir uma opinião, né? Eu acho que se a gente conseguir qualquer área que o governo compre, que faça loteamentos populares, que façam construção de casas, eu acho que é uma necessidade que existe em Cuiabá, existe em todo o Mato Grosso. Especificamente dessa área, eu não saberia emitir a minha opinião, porque eu não tenho conhecimento profundo como o deputado Wilson tem. A representante dos moradores do Contorno Leste endossa a vulnerabilidade de pelo menos 2.000 famílias que ocupam aquela área há pelo menos há 3 anos. Ali está uma faixa de quase 2.000 pessoas, né? Precisa, tem 1.500 pessoas. Há quanto tempo essas pessoas ocupam aquela área? Vai para 3 anos já. 3 anos. Há quase 3 anos já. E o que aconteceria caso vocês forem retirados de lá? As famílias não têm para onde ir. Vai ficar à mercê, vai para as ruas porque não tem para onde ir. Obrigado aí a repórter Luciana Gaviria. Essa situação, Lorenberg, parece, como diriam, lá no interior a gente dizia assim, é uma faca de 2 legumes, né? Porque tem os dois lados, tem esse lado aí, que eu já vou antecipar um pitaco de meus 2 centavos de opinião. Eu particularmente sou contra a invasão, sou contra, sabe, não há isso, a invasão muitas vezes, na maioria delas, é o resultado da incompetência do poder público de promover a política habitacional satisfatória, não é? Então, eu concordo até certo ponto com os argumentos do deputado Wilson Santos, que conhece realmente, né? Eu lembro que no 1º de março o Wilson Santos subia no caixote assim para defender aquela ocupação daquelas pessoas. Hoje, 1º de março, está aquela grandeza lá, maravilha, tem muitos amigos lá, não é? Só que assim, acho que a coisa tem que transcorrer de forma legal, de forma tranquila, harmônica, pacífica, não é? E eu só gostaria de chamar o Lorenberg, porque eu vou parar por aqui, porque o Lorenberg conhece muito mais dos caminhos do que eu, caminhos jurídicos, inclusive, mas de uma coisa eu não abro mão, que o governo, seja ele federal, estadual, municipal, os governos precisam fazer sua parte com a promoção da política habitacional. Cadastros, tem uns cadastros aí que apontam quem realmente precisa, divide em faixas etárias, de faixas de renda, enfim, para saber, né, que tipo de habitação seria. E daqui a pouco a gente vai ter aí um desfecho disso aí, talvez o governo possa, ou o poder público possa apontar uma outra área ali próxima, e, enfim, fazer com que essas pessoas... Enfim, o que eu acho que a lei não pode ser violada, mais uma vez, em detrimento da causa, do clamor popular. Daqui a pouco, senão, vamos ver como praxe. Daqui a pouco a gente já vê isso, inclusive, nos dias de hoje. Pessoas sabendo disso, né, porque elas precisam da moradia, aí tem os oportunistas, né? Os que vivem disso, né? Fazem especulação, por exemplo. Aí vão lá, ficam de olho e tal, daqui a pouquinho forma-se um grupo, um grupelho, muitas vezes formado por pessoas incautas,
outras não, outras pessoas realmente que precisam, aí vão para lá, invadem, vamos entrar lá, se tiver, se der ok, beleza, se não a gente sai. Eu queria que o Lorenberg falasse a respeito disso. Paulo, e é só para complementar, amigo telespectador, veja, nós não podemos perder de vista que Cuiabá é a sede do governo estadual e a sede do legislativo estadual. Portanto, é a capital do estado. Recebe muito mais pessoas que vêm do interior do estado e recebe muito mais pessoas que vêm de outros estados. Amigos, nós não podemos perder de vista que as pessoas saem da sua terra natal, do seu cantinho, para buscar sempre melhorias de vida. Isso não é agora, sempre foi assim. Se você for lá para os anos 80, em Mato Grosso, em Cuiabá em especial, nós vamos ver esse fluxo de pessoas vindo para cá. Elas vêm para cá para quê? Para ter melhores condições de vida, amigos. Isso é tão claro e tão óbvio. Esse é um ponto que não se pode perder de vista. E o poder público, na minha concepção, o poder público, seja municipal ou estadual ou federal, tem que atentar para essa questão, que é muito séria mesmo. Tem que atentar para isso e ficar preocupado em trazer investimento para as moradias. Aí vem no ponto principal, que a Assembleia Legislativa deveria mesmo, ou melhor, não deveria furtar nenhum momento e nenhum instante de discutir o problema. Até porque o problema é antigo, amigos. A Assembleia não pode passar batido nisso. O Wilson Santos tem um ponto que ele tocou que é valiosíssimo. Quando ele lembrou do início do FETAB, levado pelo governador Dante de Oliveira, que lá no FETAB tinha mesmo um índice percentual destinado à habitação. Acontece que esse índice percentual foi perdendo terreno, até hoje ninguém mais lembra disso e não existe mais isso. Quer dizer, não adianta nada você ter um objeto, ter uma lei que possa garantir, se não há garantia de fato. Esse é um problema sério. Por outro lado, amigos, veja, há também um outro ponto do poder público. Faltou o quê? Eu acompanhei a matéria com todo o cuidado do mundo e uma das pessoas que estava presente ali foi entrevistada para a grande jornalista que fez uma matéria belíssima, como sempre ela faz matérias belíssimas. Ela entrevistou a moça lá, ela disse que tem 2, 3 anos que as pessoas estão ali. Aí me vem à cabeça muito claramente, onde estava o poder público quando as pessoas começaram a invadir aquela área? Não estavam, amigo, porque não cuidou. Veja, é tarde do poder público, tanto o governador do estado quanto a prefeitura, reclamar das invasões. Porque a pergunta que devemos fazer é o seguinte: onde estava o prefeito à época do início que aquelas pessoas começaram a ficar ali? Onde estava o governador do estado e o governo do estado que não se atentaram para o início daquela invasão? Amigos, o bom gestor, vou repetir aqui uma frase que eu sempre disse, o bom gestor é aquele que antecede os problemas, não aquele que age depois, é aquele que antecede. O bom gestor está aí. E o bom fiscalizador, no caso do parlamento, é aquele que antecede aos acontecimentos. Não deixar isso do jeito que está. E aí vem um outro item com o deputado Wilson Santos está também coberto de razão. Onde anda a chamada política pública habitacional? Não adianta nada eu chegar aqui, o Paulo chegar, todos os dias falar, olha, temos 50 mil famílias precisando de moradia. Não adianta nada. Não adianta nós conversarmos lá no barzinho, falarmos que tem 50 mil famílias, eu acho que é muito mais o número, não é esse tão somente, se aquelas pessoas responsáveis
para tocar uma política pública, não os fazem. Não adianta. A Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, que a gente não pode perder de vista, não passa batido, não. Isso está acontecendo na cidade de Cuiabá. Portanto, deveria ser interesse do tribuno, ou melhor, do vereador, estar preocupado com isso e levar para dentro da Câmara Municipal essa discussão. Não pode passar batido, amigos. Eu vou retomar a conversa daqui a pouco, eu vou mais ali, de novo, para o intervalo comercial. A gente volta a falar sobre isso aí, que é um assunto polêmico, não é? Mas o Lorenberg está com razão quando ele aponta esses pontos aí que ele colocou. Paulo, mas existem os dois lados. Existem até 3 lados aí e todos plausíveis. Agora, a Assembleia, a Câmara e lá na Câmara Federal também, lá os deputados, cada um precisa de exercer o seu trabalho de fiscalizador, né, da aplicação do dinheiro público e das irregularidades que acontecem, né? Se tem alguém invadindo, é hora de talvez chamar aqueles que devem tomar providência para evitar, porque depois que os caras estão lá, as famílias estão lá 2, 3 anos para tirar, aí entra todo um contexto social, as pessoas já estão lá, já construíram casa, enfim. Aí fica muito mais complicado, né? Mas o problema continua e aí tem que tomar uma posição. Nós vamos retomar isso já já, eu tenho que ir para o intervalo comercial, é coisa de 1 minuto e meio, o Opinião já já retoma com você. Cá estamos de volta, aqui você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, minha câmera é aquela, hoje é aquela ali. Boca, o botafoguense Boca. Então, olha só, conversávamos aqui, Lorenberg e eu, e evidentemente com a sua companhia amabilíssima e indispensável para nós, você que é o nosso telespectador, sobre essa questão lá do contorno leste, enfim, o fator invasão, enfim. A Luciana Gavira trouxe, aliás, a Luciana falou 1.500 famílias, e 2.000 famílias, aproximadamente 2.000 famílias, e a moça lá que foi entrevistada falou 1.500 pessoas. 1.500 pessoas ou 2.000 famílias, não importa. O fato é que existe um pessoal lá. Agora, Lorenberg, esse caso lá do contorno leste é um caso diante de tantos outros que a gente vê, não só em Cuiabá, todo canto tem. Uns maiores, outros menores, mas tem. Aí eu lhe pergunto, você que é um sujeito que estuda política dia sim, dia também. Qual o político, especialmente com mandato, vai se posicionar contrário a, vamos chamar de invasores, as pessoas que estão ali morando, que entraram de forma não legal, né, não aquela com título e tudo mais. Qual o político que vai se posicionar contrário a esse pessoal, por exemplo, em especial em ano de véspera de eleições gerais? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, publicamente eu diria que é raro quem vai se posicionar contrário. O comum, e aí é a prática, posicionarem sempre a favor, sobretudo, amigos, veja, são 2 anos ou 3 anos ou 1 ano e meio, tem um tempo muito grande daquelas pessoas ali. Não é humano, a meu juízo, você simplesmente chegar com uma tropa ali, com todo um aparato para expulsar aquelas pessoas. Agora tem um outro detalhe importante ali. Nós não podemos perder de vista que existe uma ou outra pessoa que usa exatamente o expediente. Aquela pessoa que não precisa, mesmo, está ali no meio. Veja, não estou falando que são todos, eu estou dizendo que tem uma ou outra pessoa que entra ali no movimento exatamente para ganhar dinheiro com aquilo. Existem muitos amigos. Está ali exatamente para ganhar dinheiro, porque ele já tem a sua propriedade, ele já tem a sua casa, ele já tem todo o seu patrimônio e viu naquela área, que aliás é uma área que vai aumentar o valor
significativamente, à medida que a cidade vai se encorpando e aquela área vai se tornando um pouco mais encorpada, ela tende a ser mais valorizada. Então, tem algumas pessoas que utilizam esse expediente, sim, não se pode perder de vista isso. A gente fala de pessoas que saíram do interior, das pessoas que saíram da região rural, das pessoas que chegaram de outros estados, mas no meio deles sempre tem alguém que especula e alguém que ganha com esse problema todo. Eu conheço um monte aí. E são os chamados especuladores, né? São aqueles que vivem disso. Eu lembro de eu não vou dizer nomes aqui, até porque é algo muito sério. Eu tenho essas informações, e que apurei muito ao longo dos anos de jornalista. Aqui em Cuiabá mesmo, gente que sabia que em tal região está sendo construído um big, mega empreendimento. Um shopping center ou um hipermercado ou alguma coisa do tipo, dessa grandeza, né? Logo o cara vê, opa, aquilo ali vai virar... Aí o que ele faz? Ele, de forma direta, legal, ou de forma indireta, que ele vai comendo pelas beiradas para tentar... e aí ele vai fazendo a especulaçãozinha dele, né, e tal, porque sabe que daqui a pouco lá vai ser muito valorizado. Daqui a pouco é valorizado, aí ele ganha. Tem gente que... Bom, eu vou até parar por aqui, que eu não quero cometer nenhum tipo de erro jornalístico, né? O fato é que está aí essa situação, vamos esperar que haja... A Assembleia Legislativa, Lorenberg, de todo modo, queria só encerrar esse assunto, pedindo a sua opinião também. A Assembleia, falou da Câmara, nós falamos aí, eu citei a Câmara Federal, mas a Assembleia Legislativa, nesse caso em tela, falhou muito também, por conta... Não adianta agora abrir as galerias para debate, para acolher lá as pessoas, os manifestantes com faixas. O Lorenberg foi certeiro, falou o negócio tem que ser antes, tem que ser um negócio, tem que ser preventivo. Por que antes de o leite derramar já não teve esse trabalho da Assembleia como fiscalizadora, provoca o Ministério Público, provoca quem de fato de direito para evitar que haja essa invasão lá. Mas aí o cara, aquilo que eu falei agora há pouco, o cara sabe que ali é queimar votos. Se eu vou comprar briga com o pessoal que está lá, os invasores, aspas invasores, tá? Eu vou estar queimando possíveis votos, porque eu vou deixar de ter a simpatia do eleitorado, das pessoas que são os eleitores na ponta, né? Então a Assembleia, na minha avaliação, não sei se você concorda, andou dando uma falhadinha também nessa história toda. Eu concordo com você, Paulo, em gênero, número e grau. Veja, amigos, eu sempre vou defender uma coisa muito simples. Seja um parlamento municipal, um parlamento estadual e um parlamento federal, não importa a esfera, o parlamento tem que ser o local de acolhimento de todas as necessidades, de todas as reivindicações e de todas as brigas das comunidades que elas estão inseridas. Então, ela pega tudo ali. E aí o parlamento leva para o plenário tudo aquilo para ser discutido. Primeiro para as comissões e depois para o plenário para ser discutido todas essas questões. O problema maior é que, na maioria das vezes, essas questões de interesse social, de interesse econômico e interesse, sobretudo, de uma grande massa ou de uma grande maioria da população, não é de fato interesse do parlamento, seja municipal, seja federal e estadual. E aí é que eu concordo exatamente em gênero, número e grau com o que o Paulo disse. A Assembleia Legislativa, amigos, tem que estar muito preocupada com as questões sociais, com as questões econômicas, com as questões que envolvem o conjunto da sociedade. Se ela passou batida aqui, é porque ela perdeu o bonde. Ou ela perdeu porque quis. Porque não está nem aí para os problemas que de fato afligem o conjunto da sociedade e só lembra deles
véspera da eleição ou durante o ano político eleitoral. Exatamente. É isso aí, concordo com o Lorenberg, tem que ser o tempo todo, fiscalizador o tempo todo, mas aí a gente sabe que no frigir dos ovos, quando se aproxima das eleições, é aquela coisa, né, de o cara não se posicionar. O Max Russi, com todo o respeito que eu tenho, que ele falou aí, eu quero ainda tomar pé da situação, lá foi uma forma de ele não comprar lado. Aquela lá foi na minha opinião, né? Foi uma forma de ele não se posicionar para nenhum dos dois lados, assim, né? Porque ele falou que ia buscar informações, dá certo de buscar mais informações, mas eu duvido que ele não as tenha ainda. Mas o presidente da Assembleia, que tem todas as comissões e assessorias à sua disposição, ficou lá, não quero me envolver nisso, não. Eu quero partir para o encerramento do programa de hoje. Nós começamos falando aí de um posicionamento do governador Mauro Mendes. O Lorenberg concordou com o governador, inclusive, que tem que ter um pensamento igualitário em relação aos 142 municípios e tudo, quando o assunto estava em tela Cuiabá, não é? E que precisaria, e eu acho que também precisa, sempre precisa de mais, não é? Eu não estou responsabilizando o governo do estado pelo caos que há nas demandas em Cuiabá, porque as demandas não são de agora, são de muito tempo, elas vão acumulando e tem coisa que não espera. Quer ver uma? Saúde pública, que tem uma gestão muito forte, a parte de regulação, por exemplo, cabe ao Estado de Mato Grosso, à Secretaria de Estado de Saúde. E Cuiabá é o maior do Estado, o maior município do Estado, né? Então, Lorenberg, eu vou citar até um exemplo aqui que eu não gostaria de falar comigo aí no ponto, alguém está falando comigo aqui, só conclui aí, porque senão eu não vou conseguir. Obrigado. Aí, a questão da saúde. Teve agora, no final de semana, não foi comigo que aconteceu, foi com uma pessoa que me conhece, que me acionou domingo, por telefone. Paulo, me ajuda aí, porque tem um tio meu que está entubado lá na UPA do Morada do Ouro. Aí eu falei, eu vou fazer o que eu sempre faço, quando todo mundo que me liga e me pede. Eu ligo para ligo para outro, para secretário, até para governador já liguei, já em situações extremas, né? Quando não é para mim, eu fico mais à vontade de pedir, né? Para mim eu já não peço, porque, principalmente por isso. Aí liguei para liguei para prefeito, falei com o Abílio, falei com a secretária. Falei por telefone com a secretária de saúde, por WhatsApp, falei com a Lucilena, falei com a secretária de saúde de Várzea Grande, falei com a moça que trabalha na saúde do estado, falei com o cara da Defensoria Pública 24 horas, plantão 24 horas, para tentar conseguir, porque ele estava entubado lá na UPA, aquele senhor, porque não tinha uma UTI para mandá-lo, não é? E precisava de uma UTI urgente. Aí do Abílio, mas Paulo, isso aqui não é conosco, a gestão da regulação quem faz é o Estado, aí não sei o quê, a Lucilena a mesma coisa, a secretária de Várzea Grande já mobilizou também tentando ajudar, e aí eu falei com o cara, o Abílio me passou o contato do cara da Defensoria Pública 24 horas, eu já tinha esse contato inclusive, e aí eu fui atrás do cara, conversei com um tal de Fábio, acho que é o nome dele, lá da Defensoria Pública, falei por WhatsApp com ele, mandei essa informação, o cara começou a burocratizar. Preciso de documentação disso, mandei toda a documentação, encaminhamento, mas preciso de mais documento. Amigo, o cara está morrendo lá na UPA lá, vamos providenciar primeiro, enquanto isso a gente vai providenciando. Eu nem conheço a família, então eu vou pedindo, me encarrego de pedir documentação, mas vamos atrás. Enfim, aí o cara passou um pouquinho e falou assim, Paulo, descobri no sistema aqui que nós temos 2 UTIs livres nesse momento, uma no São Benedito, uma no HMC. Aí, mas preciso do juiz autorizar. Estou mandando aqui, estou entrando aqui e tal e tal. Aí, beleza, aí já avisei a família, beleza. Só que aí veio depois mais uma problemática da Defensoria Pública. Ele tem que fazer uma checagem de sinais vitais que o médico tem que fazer, porque senão... Aí, resultado, eu não vou poder falar tudo porque temos pouco tempo aqui. Aí de manhã cedo, avisei a família e tal, estou atrás também, até então não tinha conseguido ainda a UTI. Aí 10 horas da manhã, assim, aí a menina manda para mim, a sobrinha.
Paulo, não adianta mais não, que ele acabou de falecer. Aí que eu fico pensando, gente, e quanto, em igual a esse, quantos outros tantos não fazem essa seara, essa peregrinação, Lorenberg? Um minuto para você falar sobre isso aí, para ver se consegue uma UTI, para ter o direito de continuar vivo. Paulo e amigo telespectador, eu sou testemunha que o Paulo sempre se manifestou favorável quando as pessoas o procuram. Eu sou testemunha porque ao longo desse tempo todo, eu já vi outros casos que o Paulo tem ajudado e ajudado muito as pessoas. Porém, amigos, a gente vai ter que tocar num ponto que eu sempre toquei e infelizmente, eu não tenho sensibilizado as autoridades do Estado que possam fazer. A questão da sensibilidade do gestor, a questão da sensibilidade de alguém que está numa chefia de um órgão, de alguém que está na chefia de um poder, eles têm muito mais condições de mexer, de virar e de transformar aquilo que não se tem em algo proveitoso para uma família. Você pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida, como aconteceu agora. Que não salvou, mas... Exatamente, a questão da sensibilidade, amigos. Parece que quando a pessoa chega no poder de mando e de decisão, ele perde uma questão muito séria, que é a questão da humanidade, de ser mais humano. Exatamente. O poder não tira e não deve tirar a sua humanidade, amigos, nunca. Mas, infelizmente, acontece Lorenberg, isso. você foi... Nossa, fico mais fã do Lorenberg com esse tipo de posicionamento. Não pode perder a humanidade, sabe, aquela coisa toda. Você é lá, você é um prefeito, você é um governador, mas você é humano, podia ser com alguém da sua família. Empatia, se coloca no lugar do outro, solidarize-se, faça tudo o que você possa. Ah, Paulo, mas não tem UTI. Se vira, busca, vai buscar lá no Santa Rosa, vai buscar não sei de onde, vai buscar... Se vire, mas não deixe a pessoa morrer. Eu penso assim, eu fico indignado também, defendo, concordo com o Lorenberg, tem que ter sensibilidade, não é? Tem que ter sensibilidade e muitas vezes o gestor, aquele que delibera ou deveria deliberar, não toma e aí causa situações irreversíveis como essa. Minha solidariedade, meus sentimentos aí à família desse senhor que faleceu lá na UPA, Morada do Ouro, nesse fim de semana. Foi na segunda-feira já, inclusive, né? Entrou domingo, aí segunda-feira ele faleceu. A opinião vai ficando por aqui. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, né? Até amanhã. Às 19h30, 7h30 da noite, a gente se encontra ao vivo aqui no programa Opinião. Então, se cuida, fica bem, até lá, fica com Deus também.